Imaginemos as seguintes situações. Primeiro caso, nós temos um, um homem com as mãos na Bíblia, tremendo em seu canto e falando: por favor, eu não quero fazer isso, né? E, e ele tenta jogar ali vários argumentos. Vamos imaginar que o homem quer, sei lá, matar um inocente. Não, por favor, é, ele não fez nada para mim. Não, por favor, o fato de eu precisar do dinheiro dele não é motivo suficiente. Não, por favor, existe o castigo eterno. Não, por favor, eu não posso fazer isso. E ele treme e se agarra à Bíblia. E você meio que sente que é exatamente o que ele vai fazer, o seu crime, né? Vamos pegar um outro tipo de cena. Imagine uma cena de traição. E novamente nós temos essa resistência fraca, essa resistência débil, essa resistência medrosa, essa resistência nada heróica, que fala: não, não, eu não posso fazer, não, eu não quero, ai, será que não, não, por favor. Percebeu? Nesses dois casos, se nós ligarmos com a nossa discussão sobre as três forças, uma força que me diz mate, né? Ou a força que me diz traia, e a outra força que me diz não mate, e a força que me diz não traia, né? E a força no meio, digamos assim, que é a força que tenta encontrar explicações e razões, né? Se nós levarmos essas três forças em consideração nesses dois casos que eu dei para você, nesse momento em que essas duas pessoas estão em situações extremas, em que, por exemplo, no caso da traição, a pessoa não precisa de mais argumento. A pessoa, vamos imaginar a seguinte situação, né? A pessoa está em um determinado contexto que ela sabe que as chances dela, por exemplo, da esposa dela descobrir é muito grande, né? Então nós temos argumentos de o amor à esposa, respeito à esposa, estragar a família, e depois argumentos egoístas mesmo, né? Eu vou sofrer muito se a minha esposa me abandonar, vou ter que pagar pensão, etc. Todo esse conjunto de argumento, ele é impotente quando não há uma decisão firme, né? Então, o ponto aqui essa força, a força de enumerar razões, ela é inútil contra a força que diz faça o que é errado. A única coisa que é eficaz contra a força que faça errado, e é essa força, somente essa força, que poderia ser usada por Raskolnikov de modo bem sucedido para que ele não matasse a velha, é a força oposta, é a força da decisão de falar: eu não vou fazer, eu vou fazer o que é certo, né? Pelo simples fato, como nós muito bem vimos com Raskolnikov, que a força de razões, a força casuística, para a gente colocar como o livro, ela pode ser manipulada de um lado e de outro. Ou, pior ainda, como nos exemplos que eu dei, ela pode ser aceita: é verdade, eu amo a minha esposa, é verdade, eu vou destruir a minha vida, é verdade, é só 10 minutos de prazer, é verdade, é um absurdo colocar tanto a perder por tão pouca coisa. Pode aceitar todos aqueles argumentos, mas se não houver uma decisão firme, o jogo está perdido, né? E a pessoa vai. Um outro exemplo maravilhoso, né? Uma pessoa que tem que parar de usar drogas, né? Pessoa viciada, ou sei lá, qualquer coisa assim. A pessoa vai aceitar todos os argumentos, vai conversar com o bêbado. Conversa com um bêbado, por exemplo, lembre-se do, do Marmieladov, né? Você conversa com um bêbado, ele concorda com você. Não, é verdade, eu estou estragando a minha vida, eu poderia ter uma vida boa, não teria perdido aquele ótimo emprego e tudo mais. Quando ele cai na tentação dele, não é que ele chega
perante o copo de bebida e pensa: não, veja bem, é que existem os benefícios da bebida. Os benefícios da bebida são esse, logo eu tenho o direito de beber. E aí ele vai lá e bebe, depois que ele estragou toda a vida dele, ele pensa: não, eu estava errado nos meus argumentos. Não é isso que geralmente acontece. O que geralmente acontece é que nitidamente, se ele pensa, os argumentos estão todos lá ainda. Então o que nós precisamos? Nós precisamos de uma força que às vezes é chamada injustamente como uma força ignorante e estúpida. É uma força muda, é uma força, eu não vou fazer esse troço e pronto. Ah, mas por que? Não importa, por quê? Porque eu sou ignorante, porque eu quero e pronto. Agora, voltemos para os nossos exemplos, né? Um caso, um homem fraco, frouxo, né? Está ali, tem uma mulher toda atraente, com pouca roupa em frente a ele. Ele fala: não, por favor, não posso por causa. E no outro caso, há uma decisão profunda. Percebeu a diferença? Ele não vai nem deixar a discussão começar, dentro ou fora dele. Ele não vai nem deixar com que haja uma possibilidade de pesar os prós e os contras da coisa. Ele vai falar: eu não quero esse troço. E ponto. E vou fazer o que é necessário para não querer esse troço aqui. Ok? Bom, uma vez que nós dissemos tudo isso, eu acho que nós podemos voltar à nossa leitura. A propósito, eu sempre esqueço de pedir: se inscreva no canal, indique o canal para os amigos. Isso me ajuda a tentar gravar. Quero muito voltar a gravar Os Irmãos Karamazov, uma obra maravilhosa, mas eu preciso de tempo para fazer essas coisas. Então me ajude. Continuando a leitura. Uma circunstância de suma insignificância levou-o ao impasse ainda antes que ele acabasse de descer a escada. Ao se aproximar da cozinha da senhoria, de porta escancarada como sempre, ele olhou de esguelha cautelosamente para certificar-se de antemão. Na ausência de Nastácia, não estaria ali a própria senhoria? E se não estariam bem fechadas as portas do seu quarto para que ela não acabasse achando de aparecer quando ele entrasse em busca da machada? Mas qual não foi a sua surpresa ao ver subitamente que desta vez Nastácia não só se encontrava em casa, na sua cozinha, como ainda estava ocupada, tirava a roupa branca de um cesto e a pendurava no varal. Há um ponto de exclamação aqui, né? Como se fosse a coisa mais incrível. E isso é impressionante aqui, né? Como que ele não pensou que ela poderia estar ali, né? Ele vai falar isso agora. Ao vê-lo, parou de pendurar, voltou-se para ele e ficou o tempo todo a observá-lo enquanto ele passava. Ele desviou o olhar e passou como se não notasse nada, mas a coisa estava decidida, não havia machada. Ele estava terrivelmente estupefato. E de onde eu fui tirar, pensava ao atravessar o portão, de onde eu fui tirar que nesse instante ela estaria forçosamente fora de casa? Por quê? Por quê? Por que eu resolvi isso com tanta certeza? Estava esmagado, de certa forma até humilhado. Quis rir de si mesmo por raiva. Uma raiva estúpida, feroz, ferveu dentro dele. Parou meditabundo no portão. Saiu à rua assim, para salvar as aparências. Caminhar era repugnante. Voltar para casa era mais repugnante ainda. E que chance eu perdi para sempre? Resmungou ele à toa ali ao portão, bem em frente ao cubículo escuro do zelador, também aberto. Cubículo escuro do zelador, também aberto. Súbito, ele estremeceu. Mais um estremeceu. Do cubículo do zelador, a 2 passos dele, debaixo de um banco à direita, alguma coisa brilhou aos seus olhos. Examinou ao redor. Ninguém. Aproximou-se do cubículo, na ponta dos pés, desceu 2 degraus da escada e chamou o zelador com uma voz fraca. Isso mesmo. Não está em casa. Está aqui por perto, pensando bem no pátio, porque a porta está escancarada. Lançou-se precipitadamente para o machado. Esse era um machado. E o retirou de debaixo do banco onde ele estava entre 2 achas de lenha.
Ali mesmo, sem sair, fixou-o no laço, meteu ambas as mãos nos bolsos e saiu da casa do zelador. Ninguém notou. Ponto de exclamação. E aqui nós temos uma das frases mais importantes do livro. Se não é a razão, que seja o diabo. Reparou? Ele podia falar exatamente a mesma coisa quando ele, por acidente, soube que a velha não estaria. Desculpe, que a irmã da velha não estaria em casa, né? Se não é pela razão, se eu não consigo achar meios racionais de descobrir uma boa oportunidade, que seja pelo diabo. Se eu sou estúpido e não consigo planejar onde pegar um machado, se não é pela razão, que seja pelo diabo. Bom, a gente poderia discutir, né, sobre se é o diabo mesmo, né, o diabo entendido como um ser, mas seguramente as coincidências aqui elas são muito perturbadoras, né? Pensou e riu estranhamente. Esse acaso o deixou extremamente animado. Novamente, ele, Raskolnikov, espectador de si mesmo, teve o seu proceder decidido pelo acaso, ou